É isso. Então, as duas coisas de neuroanatomia com nervos cranianos, se quiserem saber, se quiserem aprender, reflexo fotomotor serve para a vida. E paralisia facial. Ok? Nervos cranianos, dei um exemplo aqui de uma metodologia, um jeito de estudar reflexo fotomotor, falando de dois nervos cranianos fundamentais. O óptico e o oculomotor. A gente tem uma aula de neuroanatomia da disfagia. Quem é fono aqui adora disfagia. Tem uma aula de neuroanatomia da disfagia. Mas os mais importantes para a gente aprender como conceito geral é isso aqui. Certo? Então, vamos passar aqui para outra coisa. Vamos adiantar aqui na imersão de muito assunto. Agora começa a ficar top. Para quem gosta mesmo, isso aqui, ó. Gente, comecei a integrar os assuntos. Vamos começar a integrar. Centro de comando, motricidade, sensibilidade. Vai o comando para braço. Vai o comando para nervo craniano. Já entendi. São vias de passagem, já vi como funciona. Só que isso tudo é uma empresa, é um sistema. Como toda empresa, eu preciso ser nutrido, eu preciso de combustível para fazer isso funcionar. Carro sem gás, eu faço muita analogia com os pacientes. Senhor, carro sem gasolina funciona? Não. Cérebro sem sangue não funciona. Então, o combustível do seu carro é sangue. O oxigênio vai estar através do sangue. Então, a vascularização do sistema nervoso, que é feita para a circulação arterial, ela quem faz a máquina toda funcionar. E a circulação arterial manda a nutrição e eu produzo dejetos. Eu produzo coisas ruins, dejetos, coisas ruins. E ao produzir dejetos, coisas ruins, eu preciso drenar essas coisas ruins. Então, a circulação arterial manda o suprimento e a circulação venosa leva os dejetos embora. Tranquilo? Eu vou fazer um desenho esquemático integrando as duas coisas que eu vou falar já. Tranquilo? E, beleza, entendi. Combustível, tal. Mas eu tenho também quem tem que fazer manutenção da coisa. Uma coisa é eu vascularizar, uma coisa é eu suprir as necessidades desse cérebro. Outra coisa é eu fazer manutenção desse cérebro, eu proteger esse cérebro. Sabe quem protege e faz manutenção? Meninges e sistema ventricular. Meninges e sistema ventricular. As meninges são os tecidos, os sacos que revestem o cérebro. Literalmente, a dura mata é um saco espesso, duro, grosso, que reveste e protege o cérebro. Temos a dura, aracnoide e a pia mater. As meninges são o quê? Camadas protetoras do cérebro. E nós temos o sistema ventricular, que eu vou mostrar aqui agora. Que é quem? O sistema ventricular produz, armazena e faz circular o líquido, o lubrificante, o protetor do cérebro, que é o líquido. Então, o sistema ventricular faz todo o sistema funcionar no sentido de manutenção. Vamos integrar agora essas duas coisas. Eu vou integrar vascularização, sistema ventricular e falar de patologias com as duas coisas. Bora fazer. Você vai ver como dá para fazer e fica super legal de você entender. Olha só. A gente tem... Vou desenhar de novo o G do cérebro, que fica mais fácil sempre quando a gente bota o G do cérebro. Um G invertido dessa vez. O que acontece? Você tem cavidades dentro do cérebro, cavidades, que são literalmente caixas d'água. Só que a água do cérebro não é água. A água do cérebro é líquor. E essas caixas d'água aqui são elas que produzem e armazenam toda a grande quantidade de líquor. Então, isso aqui produz o líquor, enche, é uma cavidade dentro do cérebro. E a partir daqui eu vou escoar esse líquor. Qual o nome dessa cavidade? Ventrículo. E esses maiores, que são as grandes caixas d'água do cérebro, são chamados ventrículos laterais. Porque eu tenho o lateral esquerdo e tenho o lateral direito. Então, a gente tem dois ventrículos laterais. Então, a maior parte do líquor é produzido nessa parede ventricular, que a gente chama de epêndima, e nas célulazinhas especializadas que são chamadas plexo coroide. Tá? Coisinha mais, um pouquinho de nome aparecendo, mas nem precisa decorar isso não. Se você entender que os ventrículos produzem o líquor na sua parede interna, a pele do próprio ventrículo, que é o epêndima, produz o líquor, já fica mais fácil. Então, você produz esse líquor, e esse líquor precisa escoar o sistema nervoso. Como é que funciona esse escoar? É dos ventrículos direto? Não é. Não é dos ventrículos direto. Eles descem
através de um tubinho, um de um lado, outro do outro, que não tem dois ventrículos laterais? Tem um de um lado, outro do outro. De um tubo, do outro lado, para uma estrutura mediana e única. Uma estrutura mediana e única. Eu tenho, ou seja, o ventrículo lateral de um lado, o ventrículo lateral do outro lado, eles escoam para uma estrutura mediana única. Caixa d'água de um lado, caixa d'água do outro, um cano de um lado, um cano do outro. Produzir lá em cima, estou escoando o líquor. Eu vou escoar para uma estrutura mediana. Tá? Essa estrutura mediana que eu vou escoar chama-se terceiro ventrículo. Por que terceiro ventrículo? Eu tenho um ventrículo lateral, tenho dois ventrículos laterais, tenho um terceiro ventrículo mediano. Um só, porque eu tenho um ventrículo lateral, outro que escoam para apenas um ventrículo, terceiro ventrículo. Só um. Escoei para cá. Já vou começar a drenar esse líquido para o cérebro daqui? Não. Ele ainda vai continuar escoando por outro tubinho, um outro caminho, um outro aqueduto, que é o nome dele, uma outra mangueirinha, eu ia falar, né? Feio, né? E esse caminho final, aí sim, vai jogar para a última estrutura. Eu não tenho primeiro e segundo ventrículo, que são os ventrículos laterais, não tenho um terceiro ventrículo, que é esse aí de passagem, e eu vou ter a última aqui. Qual é o nome dela? Quarto ventrículo. Quarto ventrículo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ventrículo. A partir do quarto ventrículo, aí sim, agora tem uma abertura de um lado, do outro, uma abertura mediana. A partir daqui, agora sim, esse líquor que foi produzido aqui, desceu aqui, passou para o terceiro ventrículo, desceu por aqui, foi para o quarto ventrículo, agora ele escoa. Agora ele escoa. Para um lado, para o outro, entra dentro do cérebro, dos sulcos, dos giros, vai, até depois que correr tudo, ele chega aqui numa estrutura e é absorvido aqui para uma estrutura que é uma dobra de meninge, que é uma estrutura que faz proteção, uma dobra de dura mater, que absorve esse líquor, e junto com sangue venoso, drenagem venosa, ou seja, os dejetos, manda esse líquor embora. E eu vou produzindo um líquor novo. Isso aqui é um conhecimento simples. Mas você que está aí, poxa, eu queria mais, eu quero refinar mais. Eu quero saber mais. Quer refinar mais? Bora refinar mais. Nem todo mundo, como eu falei, corrida de rato. Eu entendo. Tem pessoas que querem saber mais, tem pessoas que precisam de menos. Dependendo do seu objetivo, vai ter conhecimento, conteúdo para todo mundo. Pessoas têm objetivos diferentes. E eu vou falar disso no final. Eu não sei qual é o seu objetivo. Se é reconhecimento, se são escolhas, se é valorização, se é segurança para trabalhar. Depende do seu objetivo. O neuro te ajuda em qualquer um desses objetivos. Então, vamos lá. O ventrículo lateral, ele está aqui, ó. Ele não tem esse formato estranho. Se você puder separar ele, ó, a gente chama de cornos. Corno mesmo. As pontas deles, eu tenho 3 pontas. Uma ponta. Essa ponta aqui está onde? Isso aqui não é frontal? Então, isso aqui é corno frontal. Essa ponta aqui está onde? Occipital, corno occipital. Essa ponta está onde? Corno temporal. Vamos refinar. Você não quer refinar? Bora refinar. O ventrículo lateral de um lado e do outro. Eu tenho um tubinho de um lado, um tubinho de outro drenando para o terceiro ventrículo. Um tubo de um lado, um tubo de outro. Qual o nome desse tubo? Esse tubo se chama forame de Monro. Então, quantos forames de Monro eu tenho? 2. Se eu tenho um ventrículo lateral de um lado e do outro, dreno para o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, eu vou drenar para o quarto ventrículo. Eu tenho um terceiro ventrículo, tenho um quarto ventrículo. Quantos tubos eu preciso? 1. Então, quantos aquedutos eu tenho? Eu tenho um aqueduto cerebral. Um aqueduto cerebral. Isso cai em prova, sabia? Não minha prova. Isso cai em provas. Quantos forames de Monro, um forame de Monro, um aqueduto cerebral? É isso aqui. É isso aqui. Ok? Agora eu vou integrar. Não falei que eu ia integrar? Vou integrar informações. Você tem uma situação que é o seguinte. Vou integrar agora manutenção com vascularização. Eu não vou desenhar aqui tronco baxefálico. Não, só para fazer compreender. Eu preciso ter a nutrição arterial aqui. Nutrição arterial aqui. Eu vou ter uma nutrição arterial que a gente chama de circulação anterior e posterior. Circulação anterior vai nutrir isso aqui. Quem que vai nutrir? Então, quem que é a circulação posterior vai nutrir quem? Calma. A circulação anterior que vai nutrir isso aqui tudo vem pela carótida. Vem pela carótida.
Vem pela carótida. A carótida chega lá, ela bifurca primeiro aqui, vou botar logo para ficar fácil, carótida externa, carótida interna. Carótida externa, carótida interna. Quando chega na carótida interna, ela se bifurca em cerebral média, cerebral anterior. Cerebral média, cerebral anterior. A cerebral média é a calibrosa, é enorme. A cerebral anterior é fininha, pequenininha, igual isso aqui. A cerebral média, ela que vai vascularizar, ó, toda essa região. E a cerebral anterior, ela não vai vascularizar essa região. Eu não estou vendo esse cérebro de lado, que eu mostrei para vocês, giro pré-central, giro pós-central, área de Broca, área de Wernicke, área motora, área sensitiva, e ela vai vascularizar tudo. A cerebral anterior, ela não vai vascularizar isso aqui, ela vasculariza a parte do meio desse cérebro, a parte mediana desse cérebro.